Bom, e uma das principais polêmicas da semana foi a indicação de Ciro Nogueira à Casa Civil e como que isso poderá influenciar nas discussões do voto impresso. Bom, para entender, a gente conversa com o deputado federal do PSL do Paraná e relator da PEC do voto impresso auditável, Felipe Barros. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, é um prazer para mim estar aqui com todos vocês mais uma vez no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom, deputado, como que essa movimentação, a indicação de Ciro Nogueira pode favorecer, de repente, aí a aprovação da PEC do voto impresso auditável? Veja, na política, no sistema que nós temos, do chamado presidencialismo de coalizão, nós temos duas formas de fazer base. A primeira forma de fazer base parlamentar, fazendo com que as pautas de interesse do governo avancem, é a forma que se consolidou com o PT, através da propina, através do mensalão, através do pagamento de mensalidades de propina a parlamentares. Essa não é a prática que o governo Bolsonaro adota. Aliás, o presidente Bolsonaro foi claro, desde sua campanha, que rechaça essa prática. Uma segunda forma é fazendo articulações políticas, fazendo política, a boa política, através do diálogo, através da abertura de espaços aos partidos políticos dentro do governo. E é isso que o presidente Bolsonaro tem feito. Então, essa reformulação ministerial mais recente que o presidente fez, tenho certeza que é para consolidar ainda mais a sua base parlamentar, tanto na Câmara como no Senado Federal, e, portanto, o natural, a consequência natural desse processo é que as matérias de interesse do governo tramitem com uma maior facilidade. O primeiro desafio dos novos ministros, em especial do senador Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, é, sem sombra de dúvidas, o voto impresso, uma vez que a data da votação já está próxima, é dia 5. Mas tenho certeza que com essa reformulação ministerial, a base vai ser fortalecida, ampliada, fazendo com que a gente tenha os votos necessários para aprovar o voto impresso. Bom, o deputado Felipe Barros pergunta agora do nosso comentarista Paulo Pousanoff. Bom dia, deputado. As declarações recentes aí do presidente Jair Bolsonaro dão a entender de que ele não acredita muito aí de que a PEC do voto auditável, né, possa ser aprovada a tempo para as eleições. Queria saber como isso afeta o seu trabalho, até de convencimento ali dos seus pares. Uma boa pergunta, porque eu tenho, até na semana passada, conversado com o presidente Bolsonaro, em que ele me pediu um panorama de como estava a situação política na comissão, e a verdade é uma só. Se nós votássemos hoje, com a atual composição da comissão especial, de fato nós não temos voto para que o voto auditável seja aprovado. Então, esse é o cenário hoje. O que eu tenho feito como relator? Mesmo assim, conversado com os partidos políticos, tenho conversado com as lideranças partidárias, com os deputados, não só membros da comissão especial, como aqueles que não são membros, aceitando e ouvindo as sugestões de vários deles, ouvindo as dúvidas, esclarecendo as dúvidas, buscando distensionar essa relação que foi criada, para que a gente consiga avançar com uma pauta que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados por 3 vezes, num passado não tão distante. Então, eu tenho feito o meu trabalho como relator, de escutar a todos, acatar algumas sugestões, e, enquanto isso, o presidente Bolsonaro, nessa reformulação ministerial, tenho certeza que vai fazer com que a gente consiga alterar, mudar esse cenário, essa composição da comissão especial, e no dia 5 a gente consiga aprovar o voto impresso. Deputado William Travassos falando, muito bom dia. A gente observa que a estratégia hoje do próprio presidente é se antecipar aos fatos, lançando, por exemplo, o nome do Ciro, lançando, por exemplo, a possível fraude dentro do sistema eleitoral atual, e isso provoca um certo burburinho na sociedade e até mesmo no meio do político. É uma forma de testar a opinião pública e para ver se vai emplacar aquele nome ou a medida? É uma estratégia que o presidente vem usando de marketing pessoal? Eu acredito que não, William, porque o presidente é uma pessoa autêntica, né? Ele fala... e esse é um ponto positivo dele, creio eu que foi um dos fatores que levou o presidente à vitória nas eleições
nas últimas eleições, foi justamente ele poder falar sem ser um personagem, sem ter script nenhum. Então, o presidente não faz isso de maneira calculada. O fato do presidente estar falando já há algum tempo das vulnerabilidades das urnas eletrônicas, de possíveis fraudes, isso significa que o presidente quer única e exclusivamente mais transparência. Ao contrário do que os contrários alegam, nós não queremos gerar caos ou confusão alguma nas eleições. Não é esse o objetivo de absolutamente ninguém numa democracia. Nós queremos, sim, eleições sérias, eleições transparentes, eleições em que não haja o risco de fraudes. Então, os críticos dizem sempre, mas é estranho alguém que ganha a eleição questionar. Se o presidente tivesse perdido a eleição, falariam exatamente a mesma coisa. Então, quando você pode questionar a tecnologia utilizada? Se você não pode questionar nem quando você ganha, nem quando você perde. Daí, os contrários também alegam o seguinte, mas nós estamos na véspera da eleição, estamos muito próximos, nós não podemos, não há tempo para mudar o sistema. Veja, nós temos no Brasil eleições de 2 em 2 anos. Então, se um ano antes das eleições não é a hora de se discutir, vai ser quando o momento de se discutir? No ano da eleição, no ano eleitoral? Então, respondendo objetivamente sua pergunta, o presidente é uma pessoa autêntica, fala direto com o público, sem qualquer script, sem fazer balão de ensaio, e não acredito que isso seja de caso pensado. Deputado, o senhor fala em discutir essa PEC agora, porque ao ano que vem, um pouquinho mais de um ano, tem aí as eleições presidenciais. A discussão está sendo feita agora. Num cenário em que essa PEC seja aprovada a tempo, é viável implementar essa tecnologia, até mesmo por questões orçamentárias? Porque essas impressoras custam bastante, né? Uma boa pergunta. E eu tenho a convicção que sim, que há tempo. Explico por quê. Eu fiz um requerimento ao TSE, um requerimento de informações, logo no início dos trabalhos da Comissão Especial, questionando o TSE quantas urnas, das atuais urnas, já seriam adaptáveis ao voto impresso, à impressão do voto. E o TSE nos respondeu oficialmente que aproximadamente 55% das atuais urnas já são adaptáveis à impressão do voto. Então, se nós partirmos da premissa que o TSE coloca que seria algo em torno de 2 bilhões de reais para a implementação de 100% da impressão do voto, então esses 2 bilhões já seriam reduzidos para 1 bilhão, metade do dinheiro aproximadamente. Fazendo apenas um parênteses, mesmo esse orçamento de 2 bi que o TSE coloca, ele é questionado. Mas vamos partir da premissa de que o orçamento que o TSE apresenta, ele é verdadeiro. Então, 55% das urnas já é adaptável. E mais, a gente tem que lembrar que em 2014 o Congresso Nacional aprovou o voto impresso. O TSE, naquele momento, fez, inclusive, desenvolveu o protótipo de urna com a impressão do voto. Além disso, os técnicos do TSE, naquele momento, desenvolveram os softwares, adaptaram os softwares para que a impressão do voto fosse tirado de fato da lei e fosse efetuado nas próximas eleições. O TSE se preparou para que o voto impresso fosse implementado naquele ano. Posteriormente, o STF declarou inconstitucional. Mas toda a preparação, todos os bastidores já foram feitos pelo TSE. O que precisaria ser feito, caso o Congresso Nacional aprove nesse momento, é a compra das impressoras, do chamado módulo impressor, o que não demanda muito tempo. Então, eu tenho a plena convicção de que, sim, é possível aprovar e concretizar, implementar o voto impresso já para o ano que vem. Deputado, a sua colega de partido, Joyce Hasselmann, fez aí uma acusação bastante grave, né? Se disse vítima de um atentado político. Eu queria um comentário seu a respeito disso, saber se o senhor teme aí, sofrer algum tipo de atentado por conta da sua atividade parlamentar. Veja, essa história está muito mal contada, no meu ponto de vista. Porque a deputada, ao que me consta, mora num apartamento funcional, assim como eu. Eu também, em Brasília, resido num apartamento funcional. O apartamento funcional ele é monitorado por câmeras 24 horas, tem porteiros de segurança 24 horas, a Polícia Legislativa faz rondas 24 horas nos apartamentos funcionais. Além disso, ninguém entra e ninguém sai do apartamento funcional sem autorização.
Então, essa história está muito mal contada, porque é difícil alguém simplesmente entrar no apartamento funcional, fazer uma agressão daquele tamanho na deputada Joyce Hasselmann, ninguém absolutamente perceber, ouvir ou escutar nada, a pessoa, o agressor, simplesmente sair e ir embora como se nada tivesse acontecido. Então, eu acho que isso ainda vai ser esclarecido, a Polícia Legislativa já está investigando, repito aquilo que eu disse no começo, a história está mal contada, não me surpreenderia, inclusive considerando a deputada que está envolvida, não me surpreenderia que a história fosse outra.